Fala, povo! Chegamos mais um impacto diretamente aqui da Cristo Vive São Paulo para sua casa. Você que está me ouvindo aí, eu quero que você saiba que você é um escolhido de Deus, você é um predestinado. Deus te amou antes da fundação do mundo. E eu não sei o que tem falado ou o que falam a respeito de você, mas isso que eu estou afirmando é o que Deus pensa e o que Deus decretou que você é. Você é justificado pelo sangue de Cristo. E aqui no Impacto eu tenho trazido para você as verdades bíblicas. No programa de hoje eu quero falar para você que nós estamos vivendo a última reforma protestante. Eu já falei essa expressão aqui outras vezes e hoje eu quero explicar o porquê que nós estamos vivendo a última reforma protestante. Então aí da sua casa, se você puder pegar sua Bíblia, já fica preparado, porque hoje tem muito conhecimento de Deus para a sua vida. Se você puder chamar mais alguém, faça isso, não tenha medo de convocar outras pessoas. Nós estamos aqui na TV Milagro, fomos convidados para poder trazer um alimento, e o alimento que eu trago aqui, a minha missão é trazer alimento espiritual para alimentar o seu espírito. E alguns acompanham também o Impacto pelo YouTube. Se é o seu caso, se você está pelo YouTube, eu quero encorajar você a fazer o quê? A você curtir esse vídeo, você comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal para que isso tudo possa crescer e que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. O programa de hoje é exatamente esse, a última reforma protestante. O que é isso? Eu vou falar para você que nós já estamos vivendo esse tempo. E aqui no Impacto é um lugar impactante de nós trazermos revelação, de nós trazermos tudo isso, porque o conhecimento, ele gera restauração de vida. O conhecimento, ele gera transformação de vida. O profeta Oséias fala que a falta do conhecimento gera destruição. Então você que está nos acompanhando, seja pela parabólica, seja pelo YouTube, o que eu trago para você a cada impacto? Conhecimento para que a sua vida seja transformada. Quantos querem ter transformação de vida? Eu acredito que você quer. Eu acredito que você aí da sua casa anseia, você deseja ver áreas da sua vida restauradas, transformadas melhor, áreas que possam evoluir para melhor. E como é que isso vai acontecer? Não é ouvindo ensinamentos humanos, é ouvindo o que Deus fala através da Bíblia Sagrada. Então esse é o meu compromisso com você e eu estou aqui hoje mais uma vez para falar para você o coração de Deus, para trazer para você, melhor dizendo, o coração de Deus. A minha parte é trazer esse alimento que vai nutrir o seu espírito. Lembrando que nós já estudamos no programa passado, ou nos programas passados, que a lei mosaica, ela se encerrou. A lei de Moisés, ela caducou. Eu quero começar afirmando isso. Fora da graça de Deus, só existe judaísmo. Fora da graça de Deus, só existe legalismo. E eu tenho estudado aqui nesses primeiros programas a diferença com você da lei e da graça, a lei mosaica e a graça, a nova e eterna aliança. E eu quero começar mostrando para você já o que a Bíblia diz em Hebreus 9, 15 em diante, 15, 16, 17. Diz assim a palavra, ó. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Quem é esse que é o mediador da nova aliança? Diga aí na sua casa sem medo de ser feliz. Diga, Jesus. Jesus Cristo é o mediador da nova e da eterna aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, você já sabe, se você está comigo aqui, nós estamos praticamente no estudo bíblico, você já sabe qual que era a primeira aliança, a lei mosaica. A Bíblia diz: recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Esses que têm sido chamados é você. Esses que têm sido chamados é você. Esses que têm sido chamados é você. Nós somos esses que temos sido chamados por Deus. Eu e você fomos chamados, escolhidos. Então é isso que você tem que entender aqui comigo. E hoje nós vamos continuar crescendo muito conhecimento. Se você não pegou sua Bíblia, corre lá que dá tempo ainda. Eu quero ler com você o que diz 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. O que nós podemos constatar de tudo isso que nós lemos aqui? Que o testador, ele já veio, o testador, ele já morreu. Por isso, o que vigora agora é o testamento. O que é o testamento? É a nova aliança, a graça de Deus. Por isso, se um gentil, o que é um gentil? É uma pessoa que não tem o sangue israelita nas veias, ou seja, não é um povo hebreu, não é de origem judaica. Então, se esse gentil, que não é judeu, começa a viver como um
judeu, como um judeu cristão, o que acontece de fato na realidade? Ele vai viver uma vida de escravidão, porque a lei era um pacto de escravidão, de morte, escritos a palavra de Deus. Então, se alguém que é gentil, não tem nada a ver com o povo hebreu, não tem nada a ver com os judeus, começa a viver aquilo que era para os judeus, vai viver debaixo de escravidão. Por quê? Porque a lei não opera mais, era um pacto de inferiores promessas. A graça é um pacto de melhores e superiores promessas. E nós precisamos entender isso, por quê? Porque isso vai trazer nexo para a nossa vida. Eu não vou conseguir viver a minha vida no dia a dia, na prática, se eu não tenho entendimento do que é para eu fazer, o que não é para eu fazer. Então o povo de Deus está vendo assim, fazendo coisas que não é para fazer, fazendo coisas que era para os judeus estarem fazendo, era coisa da antiga aliança, e estão trazendo isso aonde? Para os cristãos modernos. Então a Bíblia diz que Jesus ele é um mediador de uma nova aliança. Então, se Jesus é o mediador e Jesus veio, quer dizer que ele agora trouxe uma nova aliança. Então, existe uma nova aliança. Qual é essa nova aliança? A graça de Deus. Eu quero mostrar para você mais respaldo bíblico. Olha o que diz em Hebreus 8, 13. A palavra do Senhor diz assim, ó, quando ele diz nova, ele quem? Jesus. Quando ele diz nova, ele torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Aquilo que se torna antiquado, velho, é envelhecido. Isso aqui está prestes a quê? A sumir, a vazar, a ser esquecido. E é isso que Jesus fez com a lei. Ele fez com que a graça agora vigorasse e a lei fosse o quê? Esquecida, desaparecesse. Por quê? Porque a lei, ela é antiquada, porque a lei é envelhecida, é o que diz a palavra. E você pode perguntar, mas por que a lei é antiquada? Por que a lei é envelhecida? Porque Jesus, ele veio trazer um novo e vivo caminho. E ele trouxe esse novo e vivo caminho. Então, não é oferecendo algo que caducou que eu vou me aproximar de Cristo. Por quê? Porque agora tem um novo caminho. Existe um novo acesso. É como aqui em São Paulo, as pessoas querem descer pro litoral. Existia um caminho antigo que era cheio de curvas lá, a gente chama aqui de Anchieta, rodovia dos Anchietas. Agora tem imigrantes que tem ali, corta a montanha, um túnel, coisa muito mais rápido. O que é isso? Jesus veio trazer um novo caminho, não tem que andar mais pelo velho. Por quê? O velho, aqui falando da Bíblia, ele foi esquecido, foi anulado, foi caducado. Então nós temos que viver agora o quê? A nova e a eterna aliança de Deus. Então a lei de Moisés, com seus sacrifícios, abluções, com o pagar do preço, o que é isso? É uma forma de viver aquém da proposta de Deus. Por quê? Porque Jesus tornou tudo isso antiquado e envelhecido. Então, se eu quero viver isso, eu estou vivendo abaixo. Eu estou vivendo aquém daquilo que Deus quer que eu viva agora. Então, não faz sentido um crente hoje, não faz sentido você e eu, no século XXI, que temos entendimento das Sagradas Escrituras, queremos viver algo que caducou, algo que está velho. Eu estou o quê? Eu estou aquém. Porque a Bíblia diz, já falei isso para você nos programas passados, que a graça é um pacto de melhores, de superiores promessas. Eu pergunto para você, você prefere viver um pacto de melhores ou de piores? De superiores ou de inferiores? Não faz sentido. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. E agora eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Por quê? Porque hoje Deus tem algo muito grande para entregar para você. Algo que está queimando aqui no meu coração, eu quero passar para você porque eu sei que é de Deus. Porque quando a Bíblia fala de um velho, à luz da Bíblia Sagrada, o que nós entendemos? Que é a lei de Moisés. Isso tem que desaparecer. Você já entendeu isso? Por quê? Porque é um tempo de reforma. E esse é o tema central do nosso impacto de hoje. Porque nós já estamos vivendo um tempo de reforma, a última reforma protestante. Então a questão é que a lei desapareceu. Desapareceu onde? Desapareceu da Bíblia, porque Jesus encravou a lei na cruz, diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Acabou, foi caducada, encerrada. Mas o que acontece? Os ministérios atuais, as igrejas da modernidade, continuam trazendo tudo aquilo que Jesus apagou, tudo aquilo que Jesus encerrou. Você vê hoje muitos homens de Deus que se dizem líderes, pastores, buscando isso, sabe, buscando isso lá no cemitério, porque isso aí foi algo morto já, e trazendo isso, colocando isso no altar de Deus, não faz nenhum sentido. Por isso é um tempo de reforma. Por isso que o nosso programa chama Impacto, porque nós estamos dentro do Pacto da Graça. E é impactante quando nós falamos que é um tempo de reforma. É necessário que exista uma reforma nos dias atuais. Eu quero que você entenda o porquê. Desde o começo eu falo que nós estamos vivendo a última reforma protestante. Eu quero respaldar tudo isso lendo com você o que diz em Hebreus 9, 10, a palavra de Deus diz assim: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até
o tempo oportuno de reforma. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que isso que se passou, abluções, sábados, aqui que nós vimos obras da carne, bebidas, abluções, enfim, comidas, tudo isso que era baseado nessas coisas eram as obras da lei. E a Bíblia está dizendo, Hebreus está dizendo aqui, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Então tem um tempo oportuno de uma reforma. E é sobre isso que eu quero entrar com você agora nessa parte do nosso encontro. Porque este tempo de reforma já aconteceu e por isso eu disse que é um tempo de nós voltarmos para a última reforma. Eu quero aqui trazer um pouco da história, porque Paulo iniciou essa reforma através da revelação da graça. Paulo está dizendo, é um tempo necessário de reforma. Paulo iniciou essa reforma através da revelação da graça, pregando a genuína, a sã doutrina. Mas depois que Paulo morreu, o que acontece? A reforma praticamente foi acabando. Por quê? O judaísmo foi voltando, aquelas coisas, a mistureba toda, e foi indo, papapá, e você conhece o contexto histórico do mundo. E o que acontece? O tempo se passa e em 1525 Deus levanta Martinho Lutero, um padre, que reiniciou essa reforma que Paulo falava aqui, ó, um tempo oportuno de reforma. Ele estava ali reformando as coisas. E Lutero depois, lá em 1525, ele starta essa reforma, ele começa mais uma vez essa reforma. Depois de Lutero, você conhece, vem João Calvino, depois isso dá continuidade com outros homens que seguiram, mas o que eu quero que você entenda aqui? Qual que é a verdade? Que com o passar do tempo, essa reforma, ela se apagou de novo. E hoje, nós estamos vivendo um tempo onde a Igreja de Cristo está totalmente perdida. Hoje nós vivemos um tempo onde as coisas estão totalmente distorcidas. O que nós vemos hoje dentro da igreja? É só você trocar o canal de TV, é só você ver o que aparece hoje. As igrejas vivendo como se fossem do tempo da lei. As igrejas trazendo tudo que era judaísmo para dentro dos altares. Aquilo que não tem nada a ver com o povo gentil que somos nós, que não temos o sangue israelita nas nossas veias. Então, é como se as pessoas trouxessem a lei como se ela ainda estivesse operando. Não entendem o que você tem entendido aqui em todos os programas comigo, que o fim da lei é Cristo e que a lei se encerrou. Então, este é o tempo de nós começarmos mais uma vez a reformarmos. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui com esse programa impactante. E talvez falar sobre isso, para alguns posso falar, isso aí pode parecer um ego humano, pode parecer soberba, não importa o que pensam. O que importa é o que Deus falou, importa o que Deus nos chamou para fazer. E nós estamos aqui para pregar a verdadeira palavra de Deus, porque quando a palavra é pregada, algo começa a ser reformado automaticamente. Que palavra tem que ser pregada? A sã doutrina, a graça de Deus. Aquilo que Paulo recebeu da boca do justo. Então, o nosso ministério, ele foi enviado para isso. Eu estou aqui com você no YouTube, eu estou aqui com você na TV Milagro, fazendo o quê? Trazendo a última reforma protestante antes da volta de Cristo. Isso aqui é muito sério. E você precisa entender que você não está aí só na sua casa ouvindo tudo isso para ter transformação, porque esse é o objetivo que nós estamos aqui, eu sempre falo isso, transformar vidas. Mas nós estamos aqui com algo muito maior dado por Deus. Reformar o que agora? O seio da igreja protestante. Porque Lutero, Calvino começaram ali com as teses, falando com os padres, com, enfim, todo aquele cenário católico. Mas o que a gente vê hoje? Que a própria igreja protestante se perdeu. Então, assim como houve uma reforma no seio da Igreja Católica, hoje eu estou aqui com você como um reformador. E nós precisamos estar juntos, conhecendo a palavra de Deus, para nós levarmos as verdades bíblicas. O nosso ministério foi chamado para isso. Nós estamos empenhados nisso. Isso é uma missão que Deus colocou nas nossas mãos. A pergunta que vem é, o que o apóstolo Paulo ele trouxe com essa primeira reforma? Paulo trouxe a compreensão da genuína graça de Deus. E o que a genuína graça de Deus faz? Ela liberta o povo de uma ilusão, de uma liberdade que na verdade é uma ilusão, porque a lei ela não promove liberdade, a lei promove uma falsa liberdade, porque na verdade a lei só escraviza, na verdade a lei só abafa o pecado, só encobre o pecado, e o povo de Deus está vivendo dessa forma. Então, existe agora o quê? Uma nova e eterna aliança. Eu tenho falado sobre isso porque é o que a Bíblia fala. E nós não podemos viver da velha. Eu pergunto mais uma vez para você, existe um novo acesso, existe um novo caminho, por que você vai viver daquele que não existe mais, daquele que caducou? Não faz sentido. Existe a nova aliança e é essa que nós devemos viver. É com esse entendimento que nós devemos desfrutar daquilo que Jesus veio. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. E ele veio
Nós temos que entender tudo isso e acessar isso através da nossa fé. Então, ninguém imagina a guerra pública que o nosso ministério, eu posso falar isso aqui, sabe, com a mão na Bíblia, que o nosso ministério, a Igreja Cristo Vive, trouxe ao mundo. Porque quando nós levantamos uma bandeira falando que nós estamos atuando na última reforma protestante, as pessoas que não têm o entendimento das Sagradas Escrituras, que não entendem que a lei não vigora mais e que estão misturando tudo, judaísmo com cristianismo, elas não vão ter o entendimento, vão falar, mas que arrogância é essa? Que prepotência é essa? Isso não é arrogância, não é prepotência, isso é clareza de identidade, isso é clareza de propósito. Eu sei, e eu falo aqui no coletivo, nós sabemos, na Igreja Cristo Vive, o porquê nós somos chamados por Deus. E nós não temos medo de agradar a Deus. A Bíblia diz, Paulo pergunta, se quer então você agradar os homens ou agradar a Deus? Convém que nós agrademos a Deus. Então não importa o que falem, e muito tempo o nosso ministério tem levantado talvez essa guerra pública aí, essa guerra no meio evangélico, que nós temos pregado e levantado a bandeira da última reforma protestante. Nós estamos dizendo que é por graça, é somente pela graça de Deus. Só que do outro lado existe um sistema religioso enfermo que diz, é pela lei, é pelas obras, você tem que pagar o preço, você tem que fazer algo para ser aperfeiçoado. Então chegou um tempo de nós, mais uma vez, reformarmos agora o quê? O seio da igreja protestante. Então você tem que definir aí no seu coração, e eu agora jogo a pressão para o seu lado, porque você que está ouvindo tudo isso, você tem que definir no seu coração que mensagem que lhe serve, que mensagem que cai bem no seu coração, a mensagem libertadora da genuína graça de Deus ou a mensagem escravizadora da lei mosaica, que na verdade não tem mais nenhuma, não vigora mais. Você tem que pensar nisso. Você sabe que em um determinado momento o profeta, ele chega para o povo e fala assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, se Ele é o seu Senhor, seguiu. Agora, se é Baal, seguiu. O que a Bíblia fala? Que nós somos pessoas de decisão, não tem vários caminhos. Não, a Bíblia fala de dois caminhos, céu e inferno, lei e graça. E nós precisamos entender que o que estamos vivendo agora, porque Jesus conquistou isso, é a graça. Agora, se eu não aceito isso, se eu não vivo dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou negando toda a obra de Cristo, eu estou negando todo o sacrifício de Cristo. Eu estou dizendo, o Senhor veio, Ele deu um sangue, Ele verteu, Ele encravou na cruz o pecado, a maldição, a doença, tudo que você conhece, mas quer dizer, isso aí não foi o suficiente. Deixa eu agora pagar o preço, deixa eu agora fazer algo da minha carne, porque eu preciso ajudar a Deus, eu preciso, fazer algo, porque, quer saber, na verdade, Jesus não foi suficiente. Então isso é uma voz maligna que tem, infelizmente, penetrado dentro do povo de Deus. Então eu quero mostrar para você também, porque aqui eu falo e eu mostro o respaldo bíblico, o que diz em Hebreus 7, 18 e 19, que fala assim, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e, fala comigo aí na sua casa, inutilidade. Não sou eu que estou falando, você está ali na Bíblia. A palavra de Deus está dizendo em Hebreus 7, 18, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. E no 19 ele fala, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Você não tem que ter medo de crer na palavra de Deus. Eu comecei esse programa falando, você é um eleito, um escolhido, um predestinado. Você está lendo a palavra, eu estou aqui falando, mas o Espírito está testificando algo no seu coração. Não tenha medo de viver isso. Olha, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então é nesse outro lado que nós temos que estar, nessa superior, aquilo que nós chegamos até Deus. Então só se chega até Deus, só chego a Deus através da verdade, pela esperança superior, é o que nós acabamos de ler. Então o que é isso? A graça de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Que pela lei não se pode, ninguém se chega a Deus. É isso que nós acabamos de ler. Pela lei, ninguém consegue chegar até Deus de verdade. Você pode dizer assim, ó, uau, aí na sua casa. É forte, mas é bíblico. A Bíblia diz que a palavra, ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Ou seja, se a palavra corta, quer dizer que quando ela corta, dói. Você já cortou seu dedo? Já cortou alguma parte do seu corpo? Vai doer, vai sangrar. Então, se está doendo o que você está ouvindo aí, é porque está cortando. Então, quando eu falo que através da lei ninguém chega a Deus, na verdade não sei o que estou falando, nós estamos lendo a palavra de Deus. Essa que é a verdade. Ué, mas isso dói. Não importa. Deus está revelando algo que talvez você a sua vida inteira não tinha ainda ouvido falar, não tinha entendimento. Mas aprove a Deus, porque diz em Eclesiastes, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu creio que esse tempo de você receber toda essa revelação da parte de Deus. Então é somente pela graça que nós chegamos até Deus. A pergunta que vem é por que os pregadores da palavra de Deus não leem essa palavra, não aplicam isso? Me responda, senhoras e senhores, por que os homens de Deus, pregadores, não aplicam isso?
Porque isso aqui é muito sério, porque se a lei for revogada, ela não tem que ser trazida mais ao altar. Se a lei for revogada, eu não posso chegar agora num culto dominical aqui, reunir a igreja e falar, ora, vamos agora pagar um preço, vamos agora fazer um jejum, vamos agora fazer uma campanha. Não faz sentido nenhum, porque isso não tem mais nenhuma veracidade, isso não tem mais nenhum valor, isso caducou. Só que o que acontece? Muitos líderes estão trazendo isso em seus cultos, estão trazendo isso sobre os seus altares. Isso não tem mais importância alguma. Através disso, ninguém se chega a Deus. Pelo contrário, nós vimos aqui que somente pela graça nós podemos chegar de verdade até Deus. Então quem prega a lei, eu posso afirmar isso sem medo de ser feliz, quem prega a lei está fora da Bíblia. Quem prega a lei não tem entendimento do que Jesus fez. E tudo que eu fizer, se for baseado na lei, ficar horas de jejum, horas de joelho, se eu fizer as coisas baseadas dessa forma, vigílias, jejuns, batismo nas águas, lamber o chão, pagar o preço, a Bíblia diz que tudo isso é o quê? Inútil e fraco. Nós acabamos de ler. Então não vale a pena eu ficar num culto onde eu tenho que prestar a Deus um culto perfeito fazendo algo que é inútil e algo que é fraco. Não faz sentido algum, Deus não quer isso para você, Deus não tem isso para sua vida, por isso você está ouvindo essa voz, que não é a voz do Bispo Fernando, é a voz de Deus para sua vida. Então, por que eu insisto nisso? Porque agora eu vou para o final e você vai ficar chocado, mas é que essa é a verdade. O inimigo das nossas almas, quem é o inimigo das nossas almas? Eu vou insistir nisso aqui, o diabo. Você vai ficar chocado, mas é porque a palavra está cortando. O inimigo das nossas almas, sabe, ele não pode nos tocar, o Satanás não pode encostar em você, ele não pode, sabe, penetrar na sua e na minha vida, ele não pode roubar a sua e a minha salvação. Então o Satanás, ele tem usado a lei para que, em vez de haver uma igreja feliz, em vez de existir uma igreja liberta de fato, ele tem usado isso para que o povo de Deus continue vivendo debaixo de um sistema escravizador. Ele tem usado isso para aprisionar a vida. O que é isso? É um sistema legalista. O que Satanás tem feito? Satanás, ele é astuto, a Bíblia diz que ele pode se transformar até em anjo de luz. Ele tem usado, infelizmente, grandes ministérios para aprisionar a vida das pessoas através da lei mosaica. Por quê? Porque isso já acabou, isso não vigora mais. E se as pessoas estão vivendo assim, elas estão vivendo como? Aquém? Elas estão longe daquilo que Deus gostaria, daquilo que é a vontade real de Deus, a graça. Então Satanás tem usado isso, infelizmente, em cima de altares. Por isso é um tempo de reforma. Porque se você hoje trocar de canal, é só você ver. Afeta na água, afeta na fita, até caiu a coisa aqui. Afeta na água, afeta na fita, afeta no suor, tá no lenço. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso aí é o quê? É um misticismo gospel. O que é isso? Não existe, Deus não tem nada a ver com isso. E Satanás tem usado isso para aprisionar os filhos de Deus. E por isso é um tempo de reforma. Por isso, desde o início eu tenho falado que nós estamos aqui, sabe, focados na última reforma protestante. E eu pergunto para você, qual é a esperança superior que a Bíblia diz que nos foi introduzida? E eu quero que você aí da sua casa grite a graça de Deus. É a graça, é a verdade. Isso nos foi introduzido. Então eu quero que você pare para pensar, porque você é uma pessoa inteligente. Se eu tenho uma mensagem que é uma esperança superior, por que eu vou viver, por que eu vou esperar de uma mensagem que é inferior? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido, porque nós queremos viver o pacto de melhores superiores promessas, que é o que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu vou para o final de hoje, eu sei que esse programa pode ser um pouco polêmico, mas essa é a verdade, Deus nos chamou para isso. E você tem que entender isso. Se você tem uma mensagem que é do Espírito, e a Bíblia diz que é do Espírito da vida, não viva de uma mensagem inferior, não viva de algo que caducou, de algo que é fraco e inútil, não viva de algo que é condenador, de algo que é mortal, não viva da lei, viva da graça de Deus. Nós vivemos aqui a graça de Deus. E eu quero finalizar o programa de hoje dizendo isso para você. Por quê? Porque no próximo programa eu vou trazer para você o que aconteceu antes da cruz e depois da cruz. No próximo programa eu vou trazer para você a diferença do que era a lei e agora a graça antes da cruz e depois da cruz. Você não pode perder, nós estamos só começando. Eu espero você no próximo Impacto. Eu quero lembrar, antes de você sair daqui, eu quero lembrar que todos os dias, às 20 horas, eu estou aqui, nós estamos aqui na TV Milagro, todos os dias às 20 horas, trazendo para você conteúdo bíblico. Aqueles que nos acompanham pelo satélite, todo dia, 20 horas, nós entramos trazendo conhecimento de Deus, conhecimento que alimenta o seu espírito. Se você perdeu alguns dos nossos programas Impacto, todos eles estão gravados no nosso YouTube. Você pode procurar nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, é só procurar como Cristo Vive SP. Temos o nosso site também, que é o www.cristovive.com.br. Se você quiser também, sabe, receber, fazer contato conosco e receber mais conteúdo em graça, você pode nos chamar através do WhatsApp
para receber, enfim, estreitar os laços, estarmos conectados e vendo o resultado de tudo isso que Deus tem falado através dos nossos programas, através do Impacto. E lembrando também que temos o nosso Cristo Vive App. É só você ir na sua loja virtual, procurar como Cristo Vive São Paulo. Baixe no seu celular para você ter ainda mais praticidade e mobilidade para receber conteúdo da graça de Deus. Para mim foi um prazer passar com você mais um tempo precioso. Para mim foi um prazer compartilhar com você conhecimento bíblico. Para mim foi um prazer ser um instrumento de Deus na sua vida. Eu termino dizendo para você: o amor resgata e a graça transforma. Estamos apenas começando a boa obra que Cristo iniciou em nossas vidas. Eu espero você no próximo Impacto. Graça e paz a todos. Eu sou o Bispo Fernando e amo a sua vida. Tchau.